Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê, tudo que vai além dos sentidos, que transcende a visão, interessa a esse canal. Tá chegando agora, novato no pedaço, dá uma clicadinha aqui embaixo, ó, no botão inscrever-se, tem por aqui assim, para colar com a gente aí e ficar por dentro de todas as novidades que rolam, todos os assuntos que são transcendentes e interessam a esse canal. E hoje nós vamos abordar um que eu acho que interessa muita gente aí, né? Muita gente tem curiosidade sobre esse assunto, sobre esse tema, e eu estou trazendo para vocês aí, nós vamos fazer um mini curso de baralho cigano, então vamos dividir esse curso pelo menos aí em 4, né? Porque na verdade são 36 cartas, então vai ter a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, e depois eu vou fazer uma de método de tiragem, então 5 partes aí para completar o curso aí, para ficar bem completinho aí para todo mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que baralho que nós vamos usar? Bom, primeira coisa, não é correto a gente falar tarô cigano, porque é cartas ciganas e não tarô cigano, porque o tarô é uma outra estrutura de baralho, de cartas, são 72 cartas, essas são 36 cartas, então são coisas diferentes, são coisas que, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui é com cartas ciganas. As chamadas cartas ciganas, que a gente está se referindo aqui no vídeo, é a Petit Lenormand, né? Chamada Petit Lenormand, tô com as cartas aqui na mão, né? As 9 primeiras, porque como eu falei, vão fazer 4 de 9, né? Então, 4 vezes, seja 4 vezes 9, 36, são 36 cartas. Então, eu vou dividir os módulos, eu vou ensinar o significado de cada carta de modo simples, de modo fácil, né? De modo bem acessível para todo mundo aí captar e entender como é que funciona essas cartas, né? Primeira coisa, por que tem esse nome, né? Lenormand, Madame Lenormand, né? Ou Petit Lenormand, que normalmente você vai comprar o baralho e você fala, quero um baralho cigano, normalmente vão dar esse baralho aí mesmo para vocês, né? Mas, então vamos lá. Outra coisa também, até a estrutura dele é menor, né? Ele é menorzinho, olha. O tarô, as cartas de tarô normalmente são maiores do que as cartas de baralho cigano. Então, para dar explicação aí para todo mundo saber mais ou menos, antes que alguém pense, né? Lenormand era o nome de uma cartomante que tinha na França. Ela ia na corte francesa, inclusive ela chegou a ser até muito amiga de Joséphine, né? Que era a esposa de Napoleão Bonaparte. Então ela era muito famosa, muito famosa. E ela jogava baralho, né? Dizem que ela jogava com mais de um tipo de deck, né? Mais com um tipo de cartas diferentes. E entre elas jogava com esse jogo que nós estamos aqui em mãos, que nós vamos passar aí, né? E na verdade Madame Lenormand não era cigana, então por isso que algumas pessoas até têm a curiosidade, mas como é que tem a carta da casa, se o cigano não tem casa? Se é uma coisa do povo, da cultura cigana, como é que... Porque na verdade as cartas não têm a origem primária nos ciganos. Inclusive a origem primária, a título de curiosidade mesmo, não está nem em Madame Lenormand, né? Na verdade, essas cartas, a princípio, a origem de tudo, só um pouquinho de cultura aí para todo mundo saber de onde vieram, né? Vieram de um jogo de cartas, né? Que se chamava Jogo da Esperança. E era um jogo que tinha na Alemanha, né? E depois, a posteriori, usaram das cartas desse jogo para fazer a adivinhação, né? E a Madame Lenormand usava dessas cartas. Dizem que o que aconteceu foi o seguinte, depois que Madame Lenormand morreu, o sobrinho dela, né, que ficou, o filho, não sei bem se é ao certo, falaram o sobrinho, ficou com a fortuna dela, ficou com as coisas dela, tacou fogo na maioria das coisas e jogou algumas coisas dela no lixo fora, né? E aí os ciganos se apoderaram das cartas, dizem que foi assim, mas não sabemos ao certo. O que se sabe é que os ciganos aqui, né, no Brasil se utilizavam dessas cartas, então aí, né, mas a origem, onde era lida a sorte através dessas cartas era na França, por isso que as figuras que tem, né, nas imagens são figuras bem típicas do cotidiano, né? Então, primeira dica que eu vou dar para todo mundo que vai se enveredar por esse caminho aí da leitura de cartas, né? Eu já leio carta há muito tempo, já vim com esse dom, né, de nascença, né? E assim, eu me lembro que a primeira revistinha que eu pedi minha mãe para comprar para mim, quando eu era criança, que eu passei em frente à banca de jornal, que eu comecei, falei, eu quero, era era um livrinho
que ensinava a ler tarô, pequeno, não sabia nem ler. Então, e a minha mãe comprou. Então, é uma coisa que eu já trago dentro de mim, então eu tenho uma certa facilidade, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa facilidade toda. Mas o intuito aqui é esclarecer, explicar, e assim, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode botar embaixo nos comentários, né? O que eu quero deixar bem claro, assim, primeira coisa, primeira dica que é muito importante é o seguinte: não se prendam, não se fixem quando vocês forem fazer a leitura das cartas, não se fixem a um único significado da carta. A carta, ela é a figura que tem na carta, ela é um símbolo. E é um símbolo que tem que conversar contigo. Como assim? Entendi. Como é que vai falar comigo? Você tem que sentir o que aquele símbolo quer dizer para você, naquele momento. Uma mesma carta, em duas consultas diferentes, pode significar coisas até opostas. Então você tem que olhar as cartas que estão ao lado, isso a gente vai aprender no dia do ensinamento dos métodos de tiragem, como se tira. Por enquanto, só significado de carta. Mas assim, o fundamental, o principal, é a gente não ser muito racional. A gente tem que se deixar levar justamente pela intuição. Né? Se deixar levar, sentir o significado da carta. Então, o que eu vou dar para vocês aqui é o significado primário das cartas, o que se chama palavra-chave. Quando você vê essa carta, a palavra-chave quer dizer tal. Mas não quer dizer que essa carta sempre vai querer dizer tal coisa. Depende do contexto, depende da energia. Lá no centro, né, no Tufec, que eu estou à frente, que eu disse agora há pouco, a gente tem a leitura com os ciganos. A pessoa chega diante do cigano ou da cigana e diz o nome todo. Ó, meu nome é, e fala o nome todo. O nome todo da gente é o nosso endereço energético. Quando a gente fala o nosso nome todo, a gente conecta uma série de energias, a gente linka uma série de energias, a gente evoca uma série de energias naquele momento. Tanto que nada, o som mais doce para qualquer pessoa, é o som do próprio nome dela, ou de como ela é chamada, né? Aquilo aciona, né? Aquilo faz com que ela... Tanto que em reuniões de desobsessão, o nome todo da pessoa normalmente é evocado, e os espíritos que estão ligados àquela pessoa vem imediatamente na mesa e tudo mais. Então, enfim, quando você fala o nome todo para a entidade, ela modula as vibrações e ela lê a carta a partir dali. Ou seja, antes tem um significado, mas a partir do momento que está vibrado com a energia do teu nome, outra. O que eu estou querendo dizer é que a energia do momento da tiragem é muito importante. Então não basta olhar, não basta, é isso. Não. Tem que sentir o que ela está querendo me dizer. Não basta você saber decorar só as palavras-chave que eu vou dizer aqui. A palavra-chave é um norte, é um direcionamento, mas não é tudo. Bom, então vamos começar então? As 9 primeiras? Então vamos lá. Ó, primeira carta desse baralho, ó, é o cavaleiro. Então, quando a gente olha essa imagem do cavaleiro... Ah, e outra coisa, vocês podem observar que aqui em cima tem o que a gente chama baralho normal, né? Como se fosse baralho maluco, baralho normal. O baralho normal aqui, por quê? É uma representatividade, uma tem conexão com a outra, né? Então, tem pessoas que leem esse baralho aqui, a correspondência dele é a figura que está aqui embaixo. Mas enfim, vamos para as figuras para ensinar vocês aí por esse método. Então aqui a figura do cavaleiro. O que é o cavaleiro? O cavaleiro, a gente vai dar a ideia de quê? A palavra tem que te vir à cabeça quando você vê o cavaleiro, ó. Movimento. Ele não está no cavalo, o cavalo não está se movimentando, não está trotando. Você tem que olhar essa imagem e já ver o cavalo se movimentando. Então é alguma coisa em movimento, alguma coisa a caminho, alguma coisa em ação, alguma coisa que, por ser a carta número 1, alguma coisa que inicia um movimento, né? Essa é a carta número 1. Vamos para a carta número 2. A carta número 2, trevo. Vendo aí o trevo de 4 folhas? E o que quer dizer o trevo de 4 folhas? Bom, o que te vem à mente quando você pensa no trevo de 4 folhas? Logo vem o quê? A sorte, não é? Mas pode ser boa sorte ou pode ser má sorte. A palavra é sorte. Só que aí qual é o contexto? Vai depender das cartas que estão próximas, né? Mas enfim, a gente vê aqui, ó, um trevo, né? E se a gente parar para pensar, esse trevo, ele tá meio que indo para o lado, dependendo da situação, você vai olhar e vai sentir qual é a impressão, qual é o que esse símbolo tá te tocando, tá te trazendo no momento. É o trevo em si? É que o trevo tá solto aqui embaixo? Que te pega? Se for o trevo solto, você vai ter a interpretação diferente, né? De repente, é um obstáculo, que você pode entender, um obstáculo à sorte, você entende que é o trevo vergando. Isso vai depender do momento que você olha o que te vem à tua psique, o que te pressiona esse símbolo.
Depois nós temos aqui, ó, carta número 3, é o navio. O navio a gente vai lembrar de quê? Tem gente logo que fala viagem. Pois é, pode ser viagem, mas não só a viagem. O navio não movimenta lentamente, então é alguma coisa que está se modificando, se transformando, uma coisa que está indo, mas também pode significar viagem. Carta de número 4, a casa. A casa, lembra o quê? Família ou segurança. Pode ser a casa física da pessoa também, né? Então tem todos esses aspectos aí para serem observados. Como eu disse, tudo depende do contexto onde estamos inserindo a situação. Próxima carta, a carta de número 5, é a carta da árvore. E a carta da árvore quer dizer o quê? Ó, a árvore tem raiz, né? Normalmente a árvore está fincada no chão, ela tem raiz. Então pode significar resistência a mudanças, mas também, ó, na árvore a gente tem o quê? Frutos. Pode ser também uma situação de colheita, né? de pegar, de receber de volta, ou firmeza, porque a árvore está firme ali. Então, são possíveis significados da carta da árvore. Carta de número 6, uma carta bem temida, por sinal, ó, são as nuvens. As nuvens é a nebulosidade, não dá para você enxergar direito, né? Você está passando um momento nebuloso, um momento de dificuldade de visão, né? Um momento que precisa de ângulos novos, que está tudo meio obscuro, meio difícil de se perceber, né, o que tem adiante. Carta número 7, outra carta que o pessoal tem medo aí, né? A carta da cobra. Mas o pessoal logo associa o quê? Cobra a quê? A traição, né? O pessoal logo fala, oi, cobra é traição, mas não necessariamente. Cobra também é um símbolo de sabedoria, né? Também pode ser um símbolo ligado à relação sexual, encontro cuja sexualidade vai ser super exacerbada também, né? Como eu falei, tudo vai depender do contexto. Você pode olhar para a carta da cobra e intuir e sentir outra coisa. Você tem que olhar para ela, olhar para a cobra, e ver o que você sente nesse momento, né? Qual a impressão que ela está te passando? É perigo? De repente pode simbolizar um perigo também. Ou, né, de repente você olha que ela está aqui no meio do mato, está escondida, de repente a pessoa tem que tomar cuidado com alguma coisa. Tudo vai depender do momento. Eu estou passando para vocês as palavras-chave, mas depois eu vou ensinar a ligar uma com a outra. Mas, assim como eu já disse, muita atenção nisso, hein? Eu estou repetindo milhares de vezes a mesma coisa para ver se entra na cabeça de vocês, que não é uma coisa estanque. As cartas, elas têm que se comunicar, elas têm que conversar contigo. E a única forma de fazer isso é jogando. Quanto mais você jogar, maior habilidade você vai ter. Então a 7 foi essa. Carta de número 8. Carta número 8, muita gente tem medo. Nossa, todo mundo tem medo de tudo, né? Essa carta número 8, mas também, né, gente, a carta do caixão. Porque a pessoa já logo associa caixão com morte, mas não necessariamente. Caixão tá ligado a término de um ciclo para início de outro. Fim de uma fase. Se você está atravessando uma fase ruim, que notícia boa o caixão, não é verdade? Pensa bem, então não é tão ruim assim. Nada é tão ruim, não é verdade? Então vamos para a próxima. E a última desta rodada de prêmios. E a última dessa rodada, vamos anotando e guardando aí as palavras-chave, que aí no próximo vídeo eu vou fazer mais 9, hein? Vamos lá. E a última de hoje, ó, as flores. O que significa as flores? Presente, né? Um presente que a pessoa vai receber, ou pode significar o quê? Dependência afetiva, em alguns casos. Alegria, que você recebe presente, você não fica... as flores, quando você recebe, você não sente uma alegria. A flor não é alguma coisa que impregna o sentido, né, do olfato, que mexe com as sensações. E o que mexe com as sensações? Uma paixão que aparece de repente também. Então também pode significar isso. Então, tem vários significados para estas cartas. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte do nosso vídeo e não me abandone, vamos assistir as 4 partes e depois vamos assistir a metodologia para jogar, que o meu intuito aqui é levar para todo mundo a possibilidade de acessar o seu inconsciente, porque quando a gente olha uma figura dessa e a gente permite, a gente abre o nosso coração, a gente se permite ouvir o que a carta tem a dizer para a gente pode ouvir o nosso próprio inconsciente, dessa forma ter um direcionamento bacana da nossa vida. Desde que, é claro, a gente faça com responsabilidade, não é para jogar brincando, com responsabilidade, com seriedade, chamando os amigos espirituais ciganos para junto de nós nesse momento, para que
possa haver o auxílio para que as cartas corram da melhor maneira possível. E se eu não acredito em nada disso, se eu não acredito em cigano, espírito, em nada disso, eu quero jogar baseado nos símbolos que você falou, tudo bem, mas haja com seriedade, porque quanto mais você levar a sério, mais facilmente você vai conseguir acessar o significado das cartas por oferecer menor resistência ao processo, entenderam? Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero vocês aqui no próximo, hein? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!